Boa tarde a todos os presentes e às pessoas que nos acompanham através do Facebook. Nesse momento, nós damos início à audiência pública pela Prefeitura Municipal de Jumirim, dia 10 de janeiro, às 13 horas, que tem como pauta a alteração e inclusão de dispositivos na Lei Complementar 136 de 2021, que é o Plano Diretor. Eu informo que, se alguém tiver alguma dúvida em relação ao tema dessa audiência, que, por favor, encaminhe e-mail no e-mail da Secretaria de Obras, que é obras@jumirim.sp.gov.br, e, posteriormente, nós responderemos a todos. Agradeço, desde já. Bem, esta audiência tem como tema a apresentação do ofício-mensagem número 1430 de 2022, que altera e inclui dispositivos no plano diretor. O plano diretor, ele é o nosso instrumento legal de planejamento da cidade. E ele, como os senhores sabem, ele foi recém-formulado no município. Porém, apesar de ser muito novo, nós já temos algumas alterações que são necessárias para a melhor instrumentalização do próprio planejamento da cidade. Então, eu vou ler agora na íntegra o texto do ofício-mensagem. Dentre outros aspectos, a presente propositura visa possibilitar a alteração da zona rural do município de Jumirim para a zona industrial, sem a obrigatoriedade do pagamento da outorga onerosa disposta no artigo 148 da Lei Complementar 136/2021, quando cumpridos alguns requisitos, considerando os inúmeros benefícios que a instalação de uma empresa pode trazer ao município de Jumirim. Busca-se ainda facilitar a regularização de situações pré-existentes de desmembramento, aumentando-se o rol de possibilidades de dispensa de recolhimento de taxa de reforço, a que aludem os incisos 1 e 2 do caput do artigo 48 da Lei Complementar 136/2021, mediante a apresentação de diversos documentos a serem analisados pela Câmara Técnica, uma vez que a taxa de reforço anteriormente fixada tem o condão de garantia de novas instalações de água e esgotamento sanitário ou implantação de novas estruturas urbanas, podendo ser dispensada quando este impacto estiver afastado em situações já consolidadas. Apesar da urgência na indicação do presente projeto, com pedido de sessão extraordinária, ressaltamos que, após o protocolo nesta respeitável Casa de Leis, faremos o agendamento das audiências públicas obrigatórias, nos mesmos moldes daquelas realizadas em outra oportunidade, antes do projeto ser apreciado pelas comissões e colocado em pauta para a votação. Como é sabido, antes da aprovação do Plano Diretor de Jumirim, nós realizamos 4 audiências públicas, 2 pelo Executivo e 2 pelo Legislativo. Embora a legislação não seja clara no sentido de que toda alteração tenha necessidade de se realizar audiências públicas, nós estamos tomando isso como uma regra. Então, sempre que nós temos qualquer alteração do plano diretor, nós estamos realizando pelo menos 2 audiências públicas pelo Executivo, antes da análise pelas comissões da Câmara e posterior aprovação ou não, né, do projeto. Então, essa é a razão desta audiência no dia de hoje. Um dos artigos que está sendo alterado é o artigo 48 do Plano Diretor, cujo caput diz o seguinte: para autorização de novos parcelamentos de solo no perímetro urbano, os empreendedores deverão apresentar auto emitido pelo órgão responsável pelo saneamento municipal, o qual definirá uma das condições abaixo. E aí existem vários incisos, né? A viabilidade da interligação dos sistemas públicos, a viabilidade com a interligação dos sistemas públicos existentes, e tem a contrapartida da taxa de reforço. E nós temos alguns parágrafos. Nós estamos, nesse ato, inserindo o inciso 3º no parágrafo 6º.
Então, o parágrafo 6º hoje ele diz: ficam dispensados do recolhimento da taxa de reforço a que aludem os incisos 1 e 2 do caput desse artigo as seguintes hipóteses de parcelamento. 1. Quando o desmembramento for resultado de conversão parcial da área de um imóvel localizado na zona rural para a zona urbana, respeitando-se a geometria do perímetro urbano constante no anexo 1 da presente lei, mapa do perímetro urbano, e desde que a parcela a ser convertida para a zona urbana seja única, com exceção dos casos em que o seccionamento do imóvel rural pela geometria do perímetro urbano resultar necessariamente em mais de uma parcela urbana. Este já existe, tá? Este inciso no parágrafo 6º. O segundo também já existe, que é o seguinte: quando o desmembramento for resultado de divisão amigável entre herdeiros já figurados no título imobiliário, limitando-se o número de lotes igual ao número de herdeiros, respeitando-se as medidas mínimas de área e testada previstas, destinado à edificação unifamiliar e que não implique em novas ligações de água e esgoto e implantação de novas estruturas urbanas previstas nessa lei. Então, nestes dois casos, a pessoa já não necessita recolher a taxa de reforço no caso de desmembramento. Nós estamos, portanto, inserindo o inciso 3, que diz o seguinte: quando o interessado comprovar quanto à parcela objeto do requerimento, situação pré-existente e consolidada do desmembramento pleiteado, com a apresentação de documentos que demonstrem os seguintes requisitos a serem analisados pela Câmara Técnica: existência de animus domini, o comportamento de proprietário, inexistência de oposição à posse, posse ininterrupta por ao menos 5 anos, posse de boa-fé e com justo título, utilização do imóvel para moradia sua ou de sua família, e o parcelamento não implique em novas ligações de água, esgoto e implantação de novas estruturas urbanas previstas nessa lei. Então, qual é o motivo dessa alteração principal? Conseguir abarcar situações pré-existentes, de pessoas que já possuem um desmembramento de fato, que se incluem nesses itens que eu acabei de ler, e, portanto, não seria justo que as mesmas, para concluírem esse desmembramento, tenham que recolher uma taxa de reforço tão alta. Então, seria mais uma não obrigatoriedade do recolhimento também neste caso. Essa é a primeira alteração. Volto a dizer que, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pode encaminhar por e-mail e nós responderemos em seguida. O artigo 2º do mesmo projeto de lei, do mesmo AFEMEM, ele trata o seguinte: o artigo 148 da Lei Complementar 136, que é o Plano Diretor, ele passa a vigorar acrescido dos parágrafos 1º e 2º. O 148, ele trata, também vou fazer a leitura dele na íntegra. A outorga onerosa de mudança de uso é concessão emitida pelo município para instalação de usos diversos daqueles permitidos ou permissíveis nas diversas zonas e áreas de especial interesse, mediante contrapartida financeira a ser prestada pelos beneficiários, de modo a propiciar a recuperação da valorização fundiária dos lotes pelo poder público. Portanto, sempre que alguém viesse a solicitar uma mudança de uso, por exemplo, uma mudança de zona rural para zona industrial ou de zona urbana de zona rural para zona urbana, por algum motivo particular, a pessoa teria que obrigatoriamente, com base nesse artigo 148, fazer o pagamento do valor de outorga onerosa ao município. Qual foi a razão da mudança? Primeiro eu vou ler a inserção dos parágrafos, né, para ficar mais claro. Então, esse 148 ele passa a vigorar acrescido de 2 parágrafos. O primeiro: a contrapartida financeira de que trata o caput poderá ser dispensada quando o pedido de mudança de uso for de zona rural
para a zona urbana industrial, com a apresentação pelo interessado de projeto técnico de instalação de empresa na respectiva área, para análise da Câmara Técnica, bem como a conclusão da instalação no prazo máximo de 24 meses, sob pena de ser revogado o benefício, ficando-lhe imputado o pagamento da contrapartida. E o segundo parágrafo seria: a parcela diária a ser convertida deve ser única, para o fim proposto no parágrafo anterior, não podendo ser submetida a novo parcelamento que caracterize loteamento industrial. Portanto, qual seria o objetivo dessa alteração? Só nos casos em que a mudança for de zona rural para a zona industrial, se retirar essa outorga onerosa. O objetivo é, sim, de fomento à indústria, né? Porque se nós, no município de Jumirim, não temos atualmente uma legislação de incentivo à indústria, de incentivo à instalação. Isso até um projeto futuro, como todos nós sabemos, já temos até escolha de uma área para o distrito industrial, que foi, inclusive, dimensionada no próprio plano diretor. E, no futuro, há o pensamento de se ter um distrito formulado, bem pensado, bem planejado, e não temos ainda nenhum tipo de legislação que crie nenhum tipo de incentivo para a instalação das empresas, e nós sabemos que empresas no município elas só trazem progresso se forem, obviamente, bem planejadas. Com essa alteração, uma pessoa que, de fato, tenha interesse em pedir que a zona rural seja modificada para a zona industrial, mas que cumpra os objetivos dispostos no parágrafo 1º, ela não precisará recolher a outorga onerosa. Então, com o projeto técnico, demonstrando que haverá instalação de, no máximo, 24 meses de uma empresa naquele lugar, e ainda passando pela análise da Câmara Técnica do município. Então, seriam essas duas alterações. Vocês gostariam de fazer alguma observação? Não? Certo. Então, eu volto a dizer que nós estamos à disposição para eventuais dúvidas em relação a esse projeto, no e-mail obras@jumirim.sp.gov.br. E, após as respostas, né, se não houver nenhum tipo de alteração, esse projeto vai dar continuidade na Câmara para as comissões, análise das comissões e aprovação ou não do projeto. Agradeço a atenção de todos. Obrigada.